Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Pirula, falando se Jesus era comunista. Bora ver, a gente vai parar. E cá estou eu para fazer um adendo a esse corte, né? Porque o Fernando Mafia, que é um apoiador aqui do meu canal, mandou o corte para a professora Juliana Cavalcanti, que é uma estudiosa da área de História da Religião, que foi aluna do Kevitarese e tal, não sei o que é um famoso professor lá do UFRJ. E o que acontece? Ela comentou um trechinho da minha live, porque ela viu um pouquinho antes de eu privar ela só para membros, né? Então, no fim das contas, ela só viu um trecho, até onde eu entendi, em que ela comenta sobre o pedaço que eu falo do dai a César o que é de César e sobre Jesus ser um pacifista, em que ela discute um pouco a questão política envolvendo Jesus, dizendo que, na verdade, ele era um pacifista, que esta era a maneira que ele encontrava de fazer um protesto contra Roma. Pô, gente, se vocês não conhecem a professora Juliana, eu recomendo que vocês cheguem lá no canal dela. Isso porque ela discute bastante essa questão histórica, não só das religiões, mas especialmente desta figura chamada Jesus e desse mundo que a gente poderia chamar de mundo bíblico, e vale muito a pena. Vários reacts que a gente faz aqui, a gente fala sobre a história de Jesus, sobre a história ou contexto histórico da época de Jesus, da época dos discípulos de Jesus, dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus, ou um pouco para trás mente. Mas de todo jeito, trabalhar com alguém que é especialista e acompanhar como produz vale muito mais a pena. Tem vários temas que são sugeridos para eu trabalhar aqui no canal, um ou outro react e tudo mais, que eu opto por não fazer porque tem gente que já faz. E tem gente que faz muito melhor, incluindo ou especialmente questões a respeito de teologia, de determinados campos específicos. Pô, cara, eu não sou um tudólogo. Posso dar meus pitacos aqui e ali, mas sempre indicando quem faz isso muito melhor, beleza? Vez por outra, posso até dar uma contribuiçãozinha, mas o lance é, tem gente que trabalha, tem uma rede inteira, tem uma história, tem gente que está desenvolvendo há muito mais tempo e é muito mais qualificado para tal. Então fica a dica aí de seguir lá o canal da professora Juliana e bora ver o Pirula. Ah, segue o meu canal também, não sai daqui. Curte, comenta, divulga e tal. E que vai, por causa da forma como ele agia, tal, não sei o quê, inclusive principalmente o episódio dos vendilhões do templo, é que ele teria sido perseguido depois pelas autoridades romanas, não só romanas, né, as autoridades da Judéia. E ela salienta muito sobre a insatisfação, principalmente da ala rural da região ali da Judéia com relação à dominação romana, né? E que Jesus, tendo passado boa parte da sua vida, né, em contato com essas comunidades, estaria ali também trazendo ali as dores que essas pessoas sentiam. Então, eu vou sugerir que vocês vejam o vídeo da professora Juliana, mas também vou pedir para a professora Juliana ver o resto do corte, que provavelmente ela não viu aquela vez, e aí ela fez a live dela baseado só nesse pedacinho. Eu chego a comentar sobre essa questão romana e sobre a insatisfação tanto dos líderes da Judéia, lá os Herodes e tudo mais, quanto o que poderia ter incomodado Roma. E aí eu gostaria muito de ouvir da professora o que ela acha do resto que eu falei. Se o que eu falei tem muitas imprecisões, se o que eu falei está muito incorreto, ou se o que eu falei está incompleto, ou até se está bom. Tá certo? Pô, teremos uma série aí de falas e desfalas e acts and reacts. Bom, eu vou fazer uma dica aqui, ó. Esse livrinho é bem bacana a respeito da questão da terra e do contexto geográfico do tempo de Jesus, do Chanfreine, Jesus, um judeu da Galileia, que ele dá uma contribuição muito bacana, cara. Depois que eu li esse livro aqui, que eu comecei a me atentar mais sobre essa questão da terra, da comunidade rural, de quais são os conflitos em torno da terra, em torno da reprodução dos próprios meios de vida das pessoas, como que elas estavam vivenciando isso no interior e tal. E aqui ele foca, obviamente, a região da Galileia, que era uma região extremamente conflitiva e tem uma história muito massa da gente conhecer. Mas fica aí a dica aí, né? Já que a gente tá falando de dicas de gente bacana, esse livro do Chanfreine é muito bom. Jesus, um judeu da Galileia. Certo. Então é isso aí, e vou continuar com o corte aqui. Não, Jefferson, me desculpa. O Jefferson falou: quem não entendeu que Jesus é comunista não entendeu nada. Você não entendeu nada, Jefferson. Jesus é o anticomunismo. Pera, calma aí. Jefferson tá errado, mas você também. Jefferson, você realmente não entendeu nada, meu querido. Perdão, Jesus não era comunista. Pirula, você também não pode meter essa, né, meu querido? Jesus é o anticomunismo. Calma, lindo. Vamos devagar, mas vamos ver onde você vai. Sem brincadeira, Jesus é o anticomunismo. Para começar, ele é antirrevolucionário. Jesus é o pacifismo extenso, não atentar contra o sistema. Não atente contra o sistema. A César o que é de César. Tipo, a salvação não está neste mundo, está
Calma. Aí, agora eu entendi porque a professora Juliana reagiu. Tem muita informação neste corte. Bom, mas claro que o Pirula já indicou, né? Tem mais coisa que vem pra frente. Mas esse trecho aí já é um pouco periculoso. Porque a gente tem que ler, obviamente, os textos dentro de seus contextos, e tem vários trabalhos, várias correntes, tem a tradição teológica, tem a tradição historiográfica, o Pirula tá ligado disso, e ele faz vários comentários muito pertinentes e muito bacanas, especialmente esse ponto crítico à religião, e isso é muito fera, isso é muito massa da gente acompanhar, e de aprender e também de ir melhorando do ponto de vista de quem é fiel, de como que você trata com a sua religiosidade. A crítica é fundamental. Dito isso, o Dai a César o que é de César, por exemplo, é uma crítica violenta ao sistema. Por quê? Porque o grande lance é quem cunha a moeda circulante ou dominante ou determina sobre esta forma geral de mensurar o valor, de mediar as trocas, que é o tal do dinheiro. Quem cunha esse negócio tem o poder sobre todas as trocas e as relações entre os seres humanos, vamos dizer assim. Se em um determinado território alguém impõe a sua moeda, impõe ali as suas o seu meio de troca sobre os demais, e agora vocês vão utilizar essa moedinha aí, significa que ele dominou a política e a economia da região, e ele é capaz de mensurar, calcular, cobrar os impostos e tudo mais. Então é alguém que tem muito poder. E aí a sacada do texto o Jesus fala assim, pega a moeda, né, o cara, a gente deve pagar o imposto? Aí ele, olha a moedinha aí. Aí o cara olha. Tá com a cara de quem? Tá com a cara do César. Então devolve a moeda para ele e fica com o resto. Tinha uma racionalidade interessante e que tensiona essa parada do cara, devolve pra ele e fica aí, pra Deus o que é de Deus, meu amigo. Devolve a moeda pra ele e vamos tocar a nossa vida. Nossa vida vale muito mais que isso. Isso tá em coerência com outras falas de Jesus, dentro especialmente dos evangelhos sinóticos, especialmente ainda no livro de Mateus e de Lucas, de crítica ao dinheiro, a você ter como senhor o dinheiro, a você tá sempre se referenciando a riqueza a partir do dinheiro, dos ricos, daqueles que acumulam e que perdem a noção de que o que é importante, o que teria riqueza mesmo, é essa materialidade de vida e de reprodução de vida. Isso faz parte da racionalidade, da sabedoria semita ali presente, especialmente do ponto de vista popular. Então, é uma crítica muito forte ao sistema que estava ali sob o domínio romano. Né? Então, o sistema de organização dos governos locais, submetidos ao império, do próprio império e desse controle sobre a vida de todo mundo. O dinheiro está decidindo sobre a vida de geral. Então, quando Jesus fala isso, é uma parada extremamente contestatória e praticamente dizendo: vamos mudar essa bagaça, que é revolucionário, o que não significa que ele estivesse pregando uma violência, mas é revolucionário. No outro mundo, depois que morrer. Quanto maior for seu sofrimento no mundo daqui, melhor será a recompensa no reino dos céus. Tem nada de comunismo nisso, nada. Para começar, que é anacronismo, né? É anacronismo você querer imaginar que um livro escrito, sei lá, quase 2000 anos antes das propostas do Karl Marx pudesse ser comunista. Mas mesmo que você queira fazer um comparativo, né, de ideias, de coisas, claro, Jesus não tem nada de comunista. Ele prega contra os bens materiais, desapego aos bens materiais. E o comunismo é desapego aos bens materiais? Ele prega a não acumulação de riqueza. Por que eu vou diferenciar isso? Só com leve cuidado. Tenha aquilo que é necessário para viver. Não ponha sua fé na riqueza, na acumulação, no que você tem por posses. Não ponha sua fé no dinheiro. Não deixe que o dinheiro domine as nossas relações. Isso não significa que não vá beber. Vai beber teu vinho, teu suco, tua cerveja gelada, vá aproveitar a sua vida, vá ter com a sua casa e sua família, tenha amor, tenha carinho, tenha cuidado, tenha amigos, coma uma boa comida, procure aí se vestir também com aquilo que for bacana e te deixe confortável. Pô, vai viver, vamos viver. Aquilo que é mais importante é a vida, as outras coisas vão girar em torno dela, mas é para aproveitar e desfrutar dignamente da vida. E aí, só fazer um adendo aqui, o Pirula está completamente coberto de razão ao dizer isso não é comunismo. Isso aí, faz nem sentido falar Jesus é comunista e tal. Então, fazendo comparação, bom,
Talvez a crítica, por exemplo, ao papel do dinheiro, ao acúmulo de riqueza, possa ser útil para você compreender, por exemplo, um determinado valor moral ou ético hoje em dia, orientar a nossa vida para poder tomar decisões políticas, mas isso não significa que Jesus fosse comunista ou que estivesse defendendo esse bagulho todo aí. Sigamos! Que eu saiba, na verdade, essa é a falácia que todos os comunistas adoram responder de que, é comunista, mas tem iPhone. Ou seja, é um culto ao pobrismo. E que eu saiba, a maior parte dos comunistas fica puta quando alguém vai e fala que, mas vocês estão dizendo que porque o comunismo eu tenho que ser pobre. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que é para você ser pobre. É isso que Jesus... Não. Aí também é errado. Jesus veio para cuidar dos que são pobres, para que eles deixem de ser pobres. E aí a grande confusão que muitas vezes se faz é que o contrário do pobre é o rico. Não, o contrário do pobre é aquele que tem vida digna. Ele foi empobrecido, ou seja, ele perdeu seus meios de vida e as condições de ter uma vida boa. E aí, quais são as causas e tal? E você vai olhando e, tem aquele maluco que tá acumulando e tá nem precisando mais lembrar que é necessário plantar para colher para comer. Esse cara já perdeu a noção da vida. O outro ali acumulou tanto em cima da exploração do pobre coitado do trabalhador. Precisa mudar isso daí. Então, é a percepção de que o acúmulo não pode ser a confiança da sua vida, uma aposta aí de sabedoria e de fé, e o cara não é pobre e tem que ficar pobre. Ele tem que deixar de ser pobre. Ele tem que ter uma vida digna. Mas para ele ter uma vida digna, a gente tem que pegar os bens que estão disponíveis aí e distribuir. Por isso que Jesus, em vários momentos, fala que o rico deve distribuir. Dá os bens que você tem, distribui tudo que você tem. Naquela famosa história de Zaqueu, que tem uma famosa música do entra na minha casa, entra na minha vida. O que acontece? Jesus, quando o Zaqueu fala, eu vou devolver tudo o que eu roubei, 4 vezes mais, né? Eu vou tirar aqui da dinâmica da minha casa essa extração e o que eu acumulei de extração. E aí Jesus fala, hoje entrou salvação na sua casa. Porque você sacou que você precisa viver com aquilo que é necessário, viver bem, desfrutar, mas não acumular, não extrair da galera. E aí é uma questão distributivista, tudo bem? Mas não é para o pessoal ser pobre e adorar a pobreza. Obviamente, a teologia da pobreza existe, essa parada toda, especialmente dentro de âmbitos católicos, né? Isso animou muita gente que era da teologia da libertação, por exemplo, que é quase que uma adoração ao pobre ou à pobreza. E, cara, não é isso, né? Não é ser pobre porque a gente quer ser pobre. Que bonito ser pobre. Deus me livre. A gente quer viver bem. Quem é pobre não quer ser pobre. Quer viver bem, pô. Jesus está falando, largue todos os seus bens materiais e me siga. Jesus fala isso, entendeu? Por isso que São Francisco foi lá e percebeu que não era nada disso que estavam fazendo e resolveu ficar pobre. É mendicante. Que eu saiba, o comunismo não é mendicante. Não. Né? Ou os comunistas aí, que eu tenho ouvido na internet, não sei o que, estão deturpando Marx. Não estão. Então, na boa, cara, não tem nada de comunismo com Jesus, velho. Ele é um antirrevolucionário. Sendo bem honesto. Parem, vocês comunistas, parem de falar que Jesus é comunista. Vocês estão dando munição para pastores, para evangélicos, para não sei o que lá, darem risada de vocês. Jesus realmente não era comunista, o que não significa que ele não contribuiu e não participou de movimentos contestatórios e também revolucionários. É que você está confundindo, Pirula, comunismo, necessariamente com revolução, e provavelmente está pressuposto aí no argumento o lance da violência e do conflito. E aí a gente tem que discutir o porquê está pressuposto o lance da violência e do conflito. Mas isso aí é um papo para outro momento. O Pedro Abreu, Jesus é o oposto de revolucionário, é exatamente isso. Ele é uma ode ao conformismo. Não. Aceite Deus e o fardo que Deus lhe deu. Ele estimula a caridade, sim. Estimula a caridade para que o próprio faça o bem ao próximo, tal, não sei o quê. Mas isso, que eu saiba, isso não é comunismo. Comunismo não é faça o bem ao próximo. Não, realmente não. Outra coisa. Uma coisa é religião, outra é comunismo. Agora, isso não significa que Jesus não estivesse fazendo esse lance de buscar um outro mundo. É exatamente essa a proposta. Por exemplo, você falou, acostume-se com o seu fardo. Jesus fala, não. Eu falo, você que está com o fardo pesado aí, vem para mim que o fardo aqui é leve. Por quê? Porque a proposta que eu estou fazendo de reino e propondo um outro mundo possível e viável
não vai te sobrecarregar desse jeito. E aí, por exemplo, a gente tem vou dar uma rápida palestrinha. Foi mal aí, gente. React palestrinha. Quando a gente tem a passagem no livro de Mateus do batismo de Jesus. O que era o batismo? João Batista, João tá lá no deserto, no riozinho, e falando pra galera, chega aí, que quando eu te der um banho, os seus pecados estão perdoados aí, tá tudo certo, você tá purificado. Por quê? Porque pra galera poder se purificar, tinha que ir até o templo e fazer um sacrifício. Esse sacrifício é a entrega de parte do produto da sua família, de parte do produto de sua subsistência. Só que para além desse sacrifício que tinha que ser feito ao templo para você estar quitado, né, com aí debitar todas as suas dívidas sociais, porque os pecados tinham a ver com quebra das leis que regiam e normatizavam as relações das pessoas, então você nunca ia conseguir cumprir toda a lei. Então, com certeza, você tinha pecado. Então, você tinha que ir lá fazer o sacrifício para falar, ó, dei minhas bancadas, mas foi mal aí. Estou agora cumprindo com a minha dívida social e tá feito o meu papel. E aí, o pessoal tinha que então sacrificar isso e ainda tinha que entregar outros impostos para a coroa local, os governantes títeres, os reis títeres. Você tinha que entregar os seus impostos para Roma e você tinha ainda outros tipos de cobranças do dia a dia que eram extremamente complicadas para a pessoa poder tentar sobreviver. E aí, qual que é a primeira coisa que ela sacrificava? O próprio sacrifício. Falando, não vai rolar. Entre arranjar o mínimo de comida para nós e ir lá fazer o sacrifício, outro dia a gente vai lá pedir perdão, outro dia a gente vai lá entrar, cumprir com os nossos débitos com a sociedade. O problema é que esse tempo vai passando e isso significava que quem era pobre, empobrecido, não era capaz de realizar os sacrifícios necessários. Então era considerado um pária, marginalizado, está em débito conosco. O fato de você ser pobre, portanto, era visto socialmente com a tal da palavra pecado, é um pecador. Havia relativa identificação entre pobre e pecador, porque ele é incapaz de fazer os sacrifícios regulares necessários, está sempre em dívida. Nessa dinâmica, quando aparece um camarada e diz, vem aqui, toma um banho que está resolvido o teu problema, é uma contestação ao templo e à norma social do reino que estava ali vigente no território da Palestina. Saca? Então, o próprio batismo, o próprio banho já resolvia esse lance. Já era uma crítica a toda a ordem feita. E aí o João Batista ainda fala assim, vai vir um camarada aí que nem banho você precisa. Ele só vai dizer, tá sossegado e você vai sossegado. Não precisa mais de bater teu ponto lá no templo. E para piorar, esse camarada ainda fez contestações ao império e à coroa local. Esse camarada estava contestando tudo. Queria outro mundo. Adivinha quem era esse camarada? Então, todo o movimento de Jesus está envolvido nesses conflitos, nessas tensões, e se posiciona contra a ordem. E instaurando o mundo, um novo reino naquele momento. Quando ele fala do meu reino e tal, não sei o que lá, a galera já percebe esse lance dentro desse momento e vê Jesus como aquele que foi ungido para ser rei, mas não tomou seu posto. Esse é o Messias, o cara que foi ungido para ser rei, mas ainda não sentou no troninho. E aí ele ia falar, meu reino é assim, meu reino é assado e tal, não sei o que lá. Ou pelo menos é assim que foi registrado lá nos evangelhos, né? Nesse sentido, né? Vamos ser honestos. E outra, como que Jesus podia ser comunista? Ele vai falar dos meios de produção, ele vai falar enfim, sei lá, da luta de classes, não tem porra nenhuma disso. Não faz sentido nenhum. Né? Ai, viu? Agora, ele fala contra o apego aos bens materiais. Se você quiser dizer que é mais fácil um rico passar no buraco da agulha, ou melhor, o camelo passar no buraco do rico, do que a agulha entrar no reino dos céus, se você quiser. Parece que eu tava vendo Chapolin já tarde, tô invertendo as coisas. Né? Se você quiser dizer que essa passagem da Bíblia é uma luta de classes, cara, na boa, velho. Você tá, ó, pipa sem rabiola. Pô, eu preciso um dia gravar ou anotar os ditados que a minha companheira inventa. São maravilhosos. Ela faz uma parada assim e é automático, é natural, é um bagulho um atrás do outro. Agora, gostaríamos de ver camelos passando no buraco dos ricos? Talvez. Mas enfim. Ô Jefferson Taborda, Jesus morreu por quê então? Jesus morreu porque ele estava causando balbúrdia. Mas ele estava causando balbúrdia não porque ele era um revolucionário, muito pelo contrário, ele estava causando balbúrdia, para começar, porque ele era um fundamentalista religioso. Ele estava lá para
fazer com que as pessoas se aproximassem mais das escrituras. No caso, na época, as escrituras judaicas. Então, ele estava querendo que as pessoas se aproximassem das escrituras. As pessoas estavam desgarradas, perdidas. E Roma estava tentando subverter as questões religiosas que tinham ali. Por isso que ele vai lá e chuta os vendilhões do templo, tal, não sei o que lá. Então, Jesus estava querendo um retorno ao que era antes de Roma chegar ali. Peraí. Em parte, estou de acordo. Porque do ponto de vista ali da luta popular, era exatamente uma busca por você recuperar a partir dos valores desse povo uma nova ordem, né? Criar uma ordem baseada aí no que nós só pudemos viver. Só que essa ordem já começa criticando, colocando em questão as próprias leis dessas escrituras, por exemplo, a necessidade do sacrifício, essa parada toda. Então, é conflitivo, inclusive. Você vai ter tradições dos discípulos que vão ser super a favor de manter essa tradição e outras que não, são radicalmente contra. E tem conflito entre esses seguidores de Jesus que aparecem nos evangelhos, né? Cada evangelho é escrito por uma comunidade distinta. Essa comunidade interpreta e apresenta Jesus a partir de seus interesses e a partir daquilo que pretende preservar enquanto tradição, construindo uma narrativa que apresenta mensagens que eles gostariam de trazer como aquelas que são fundamentais para seguirem no caminho desse que era o Messias, né? O camarada que foi ungido para ser rei, mas não sentou no trono. Dito isso, eu acho que a gente ainda tem que chamar a atenção de mais um ponto, que é, entre os discípulos de Jesus, a gente tinha, por exemplo, um cara que era o Zelota. Aliás, aproveitando o Zelota, Revista Zelota, eu vou deixar aqui na descrição um link maravilhoso para você conhecer esta revista brilhante. Tem pessoas incríveis trabalhando nela diariamente para trazer aí um cristianismo revolucionário, socialista, comunista, e que pretende aí transformar as nossas relações para garantir as condições de produção e reprodução da nossa vida de maneira racional, planejada, pensada e que atenda às necessidades da classe trabalhadora. Tinha um que era Zelota, e o Zelota, por exemplo, por que ele tinha esse nome? Por ser zeloso. Por ser, aí sim, poderia chamar nesse sentido, um fundamentalista, que também é uma palavra, vamos dizer assim, anacrônica. Fundamentalista, se a gente for tratar nesse sentido do cara que quer buscar os fundamentos e trazê-los de volta. E aí esses caras eram muito radicalizados porque eles queriam trazer a ordem que foi perdida. Jesus era menos radicalizado que esses caras. Bem menos. Mas tinha discípulos que eram desses caras. Assim como tinha discípulos que eram de outros caras, que já estavam muito mais, gente, pra que isso aí também? Vocês são muito apegados com essas coisas. Faz parte do jogo da história e dos seguidores de Jesus. Um retorno. Que eu saiba, isso é reacionarismo, mas tudo bem. Algumas pessoas vão falar que eu estou exagerando em vários aspectos, mas se você for para com certeza. Para pensar, o contexto da palavra essencial mesmo, era aquela que ele estava puto porque as pessoas estavam parando de seguir o que era o correto de Deus, e a palavra de Deus para eles era o Velho Testamento, né? E estavam passando a seguir fazendo outras coisas. Ao fazer esse tipo de pregação, né, e do Deus único e essas coisas todas, estava gerando um problema para Roma, por quê? Porque existia o culto ao imperador, o Sol Invictus, que era o que mantinha, de alguma maneira, a coesão do Império Romano. Quando você chega num lugar em que você tinha um grupo monoteísta, você começa a gerar um problema para Roma. Por quê? Porque Roma, em todos os lugares que ela foi, ela tentou fazer um sincretismo religioso com os deuses romanos, que já eram prévios, né? E aí a gente tem toda aquela questão indo-europeia, né? Ou seja, num ancestral em comum que gerou todas essas religiões. Roma não chegou e falou que Júpiter e Zeus eram o mesmo deus à toa. Havia um ancestral em comum ali, que não era nem grego nem romano, em que você tinha já os deuses com meio que essas funções, digamos assim. Então foi fácil para Roma fazer esses paralelos entre os deuses com outros grupos indo-europeus. Então com os celtas, com os eslavos, com os gregos e não sei o quê. Agora, quando ela chega no Oriente Médio, ela vê ali cultos diferentes, que não tinha como fazer um paralelo tão grande assim com os deuses romanos. E ainda tinha um povo biruta lá, né? Biruta para o contexto romano, né? Que tinha um deus só.
E como é que eles iam fazer para fazer uma aproximação se eles só adoravam um deus, eram proibidos de adorar outros deuses, tinha que adorar um deus único? E o imperador, como é que fica? E Roma, ela tinha, apesar de mandar lá os seus, os prefeitos, os pretores, sei lá, não lembro agora o nome, né, dos funcionários que Roma mandava para gerir os lugares, para seus governadores dos lugares, tinha também aquela questão de manter lideranças locais, obviamente mediante imposto, suborno e tudo isso daí, né? Mas manter lideranças locais porque sabia que o povo ia escutá-los. Não adiantava nada chegar um grande governador romano lá, sendo que a população que estava lá não reconhecia eles como líderes. Então, os romanos chegaram e falaram assim, tá bom, então fica aí o líder de vocês, o líder vai reportar a Roma. E eu quero... Aí os governantes, os reis títeres, às vezes tinha mais de um. Acontece lá na Judéia, quem era o líder era a família dos Herodes naquela época lá, né? Então era o rei Herodes, depois o Herodes Antipa, Herodes Agripa, Herodes não sei das quantas. Então você tinha todos esses, toda essa linhagem de reis ali na época da Judéia que reportavam direto a Roma, que eram extremamente corruptos, que foi uma coisa que deixou Jesus puto. Jesus estava puto por quê? Porque os reis judeus estavam vendidos para Roma e Roma estava causando mudanças. E aí tem também um problema dentro do próprio povo semita e da estrutura que se montou e se moldou dentro desse reinado. Jesus faz a crítica ali do modo de organizar a vida, sociedade. Ele faz uma crítica religiosa. Então, por isso que não dá para chamar de reacionário, como o Pirula comentou agora, porque óbvio que é uma recuperação de valores anteriores, assim como os zelotas faziam. Só que não é uma recuperação para dizer vamos fazer igualzinho era. É recuperação para então como que vamos construir um novo mundo. Outro reino. No meu reino e tal, não sei o que lá. E aí há uma reinterpretação. Uma reinterpretação que questiona a necessidade de sacrifícios, questiona o próprio templo, local único de culto, que questiona a própria acumulação e as estruturas de poder e dominação que existiam na época. Questiona, tá totalmente contra a ordem, mas não para recuperar as 12 tribos, não para recuperar, não, cara, é outro mundo, um novo mundo, mas a gente tem que questionar. E aí me parece que é uma parada muito mais em defesa dos seus, vamos dizer assim, que Jesus está fazendo, e não só dos seus religiosos, senão dos seus de quem era povo dele, os camaradagem dele. Olha aí, o Jesus comunista, camarada Jesus, não. Mas do povo dele, por exemplo, ele é da Galileia. Acho que eu tô com esse livro na cabeça. Jesus, um judeu da Galileia, do Chanfrene. Por quê? O cara tá num território, que é um território que tinha sido recém-conquistado, Galileia, muito rural, cheio de conflitos entre povos estrangeiros e, ao mesmo tempo, necessidade de solidariedade entre diferentes grupos. Você tem um conflito interno entre samaritanos e judeus, que são da mesma etnia, mas que têm cultos e tradições diferentes. E essa galera tá conflituando. E no meio ainda da guerra com os romanos, no meio ainda dessa subjugação, depois de processos de centenas aí, de anos de invasões externas no território, é um povo massacrado, vamos dizer assim, e você ainda tem lutas locais muito específicas em torno do acesso à água, das mudanças de rota de irrigação, do problema que a galera tá passando fome. Tava tendo fome. E aí Jesus faz uma luta em defesa dessa galera. Como ele é judeu e como tá ali no meio dessa história específica, desse contexto, a interpretação que ele faz da tradição é para defender os camponeses, os pobres, a galera que tava com ele, os dele. E vira uma liderança no meio dessa galera. E é uma liderança de um grupo relativamente pequeno, assim, não é? Nossa, Jesus levantou e o César recebeu uma carta no dia seguinte lá, o pessoal, César, fica preocupado aí. Tem um camponês aqui no fiofó do mundo, nossa, ele levantou aqui uns 12 caras e tá fazendo uma bagunça. Não, mano. Isso aí vai se tornar uma história que declode num bagulho bizarro, mas na época, quem ficou sabendo tava ali no cantinho. E quando ficaram sabendo, decidiram matar Jesus. Entendeu? Por que Jesus é o antirrevolucionário? As mudanças do mundo estavam vindo com Roma. Jesus queria acabar com isso. Ele queria que voltasse a ser como estava na palavra. Agora, por que é que Jesus fez mais... Cara, assim, agora eu não vou nem me estender muito, mas essa fala foi bem problemática, Pirula. Sério mesmo. As mudanças do mundo estavam vindo com Roma? Não, velho. Peraí. Sucesso, o cristianismo fez mais sucesso entre os pobres. Porque os pobres eram os mais fodidos. E o que Jesus estava prometendo? Que
aquilo que você tinha de sofrimento nesta vida ia ser compensado na outra. Jesus era o pobre. Ele era pobre. Ele era o lascado, junto com os outros lascados. O lance é, ele quer construir um outro reino. E não é para a vida futura. É uma vida que também pode ser futura. Aí estava aberta aí das interpretações e os discípulos, inclusive, pelejaram a respeito disso. Que Deus ama os pobres e amava aqueles com menos poder aquisitivo. Dessas pessoas com menos oportunidades, dinheiro e bens e comida, não sei o quê, essas pessoas herdariam o reino dos céus. Aí é óbvio que Roma tinha um monte de pobre, um monte de miserável, um monte de outras coisas, né? Exatamente dessa classe social mais desfavorecida é que o cristianismo proliferou e prosperou por um motivo bem óbvio, né? Era um bando de fudido e eles não precisavam lutar contra a condição que eles estavam. Por que eles não precisavam? Porque quanto mais eles sofressem aqui na Terra, mais ia ser a recompensa deles lá no céu. Por isso começaram os martírios. Quer dizer, não o suicídio, é martírio, que é diferente. Não é a pessoa se matando. É a pessoa indo contra, fazendo com que alguém o matasse. Essa que é a questão, né? É um suicídio induzido. Então, se oferecendo aos leões e fazer essas coisas. Então, quer dizer, por quê? Porque a pessoa tinha certeza que ao morrer ela ia ser recompensada. Então, mas ao mesmo tempo tinha os grupos que fizeram o contrário, que foram para cima e organizaram lutas armadas, em nome, inclusive, dessas comunidades de caminho. Teve. Em 70 depois de Cristo, tem a destruição de Jerusalém dentro desses tipos de conflito e de irrupção que estava tendo. Era uma época em que estava tendo vários levantes de vários focos no território romano, entre eles ali na Palestina. Então a gente tem que olhar dentro desse contexto mais amplo para a gente poder fazer esses debates, essas discussões e tudo mais. Jesus é visto como um rebelde contra o sistema e com um foco perigoso e revolucionário. Só que é localmente que ele é visto. Ele não é visto pelo império lá no centro. Ele é visto pela galera ali no fuzuê, na meiuca. Tanto que ele morre ali, ninguém nem lembrava, sabia direito o nome do camarada. Mas o efeito que rolou depois foi um fuzuê. Especialmente, olha que palavra que utilizamos, Pirula, na classe dos lascados. Na classe mais baixa. Na classe que era a maioria dentro da dinâmica e estrutura social de reprodução do Império Romano. Onde que isso é comunismo? Onde Carvalhos isto é comunismo? Também não sei. Tem nada a ver com comunismo. Então, Jesus, tanto é que até tinha aquela marca do INRI, né? Jesus, rei dos judeus lá, né? Que os caras marcaram na cruz, não sei o quê. Por quê? Porque Jesus, talvez ele nunca tenha dito que era o Messias, mas ele foi interpretado como Messias pelos seus seguidores, que tinha que segui-lo para chegar ao Pai. Na verdade, se ele acreditava ser o Messias, quão pior é. Aí é que não é comunismo mesmo. Aqui lembraram muito bem de um vídeo que saiu faz 2 meses no canal do professor Jonathan Matiz, que ele fala justamente sobre essa história, se Jesus se achava o Messias ou não, se ele chegou a dizer que ele era o Messias ou não. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também e eu sugiro que vocês assistam, ok? Depois do corte, vocês vão lá e assistem o vídeo do Jonathan. E também depois a live da professora Juliana, tá certo? Também, é da hora o canal do Jonathan e também não se esquece aqui de curtir, divulgar e tá inscrito no nosso canalzinho, hein? Continuando. Jesus estava tomando o lugar, digamos assim, entre aspas, para os seus seguidores, do rei dos judeus. E o rei dos judeus já era um problema para Roma, porque aí não reconhecia a divindade do deus, do imperador romano. Então eles chegaram e falaram assim, quer saber? Vamos acabar com isso daqui. Até porque quem que denunciou Jesus? Não estou falando de Judas. Estou falando quem denunciou Jesus. A partir de que momento Jesus passou a ser um incômodo? Cara, a quantidade de gente que seguia Jesus era irrisória para Roma. Era irrisória, era um povoadinho ali no meio da região do Levante ali, que era um entreposto. Roma usava aquilo ali só para chegar no Egito, para não ter que ir de barco, para chegar a pé. Aquela região não dava nada. Não tinha nada para fazer ali. Esse só aí é um só bem importante. Bem importante. É uma regiãozinha estratégica. E aí dava mó chabu. Na época, deu treta. Era só um entreposto. Era só um lugar que você tinha que dominar porque era lugar de passagem. Jesus levava multidões, quanto? 500 pessoas? Tem 1.500 pessoas assistindo agora. Tudo bem, pra época era muita gente, mas, 500 pessoas.
Já Aí foi sacanagem, Firula. Mas eu saquei. Pra Roma não era nada. Pra galera que tava lá, sabemos que existiam milhares e milhares de habitantes naquela região naquela época. Tanto é que Jesus foi morto junto com bandidos comuns, sabe? Os caras que estavam lá assaltando pão, sabe? Estavam, sei lá, roubando cabra. Não era especial. Era só um não. cara que falou assim: ah, tá bom, vai, vamos lá. O cara tá querendo. Sabe? Os próprios reis judeus falaram assim: olha, esse cara tá vindo como Messias ali, vamos pregar ele. Ele não tava pregando revolução nenhuma, cara. Nenhuma. Nenhuma. Não. Não, então, mas é que você tá confundindo o fato do cara não pregar violência com ele não querer outro mundo e não incomodar do ponto de vista revolucionário, sim, porque ele tá contestando a ordem. E tá tendo um levante. A galera se anima com isso. E depois que Jesus faz uma coisinha que é derrubar o pessoal que vendia o que era necessário dentro do templo para fazer os sacrifícios, maluco, aí a galera ficou fula da vida. Porque ali não foi só, olha como esse pessoal aqui é do mal que tá fazendo a vendinha aqui. O lance é, esta venda é o escracho de como fazer o sacrifício já perdeu seu valor. E aí a galera aqui, pobre, é considerada pecadora e tá tudo marginalizado por causa dessa patifaria aqui. Derrubar esse negócio e a galera entrar no templo, porque essa é a cena. A cena é Jesus, especialmente no livro de Mateus. A do livro de Mateus para mim é a mais impactante, porque Jesus, no livro de Mateus, ele não entra em Jerusalém, a narrativa constrói Jesus andando só pelo interior, e aí quando ele entra em Jerusalém, ele entra com a galera que vem com ele. Que se fossem as 500 pessoas, vamos dizer assim, entrou em Jerusalém, dentro de Jerusalém tem um trechinho lá que fala assim, o pessoal perguntava, quem é esse aí? Porque ninguém sabia que era Jesus. Aí ele entra com a galera e entra no templo e derruba os negócios lá, faz a manifestação lá dentro. Aí a criançada sai correndo para lá e pra cá, dizendo, Jesus, filho de Davi, Hosana, que seria a mesma coisa que o Ave César lá, né? Hosana, Senhor nas alturas, tal, não sei o que lá, o pessoal. Ali tem um retrato de como Jesus estava posto equivalente a César. Ou seja, na narrativa é uma contestação ao poder do César. E isso anima a galera para dizer César não vale de nada. E aí o pessoal, sim, vira, do ponto de vista da ordem estabelecida, revolucionário, contestatório. Certo? Pregou fim de classe social, não pregou tomada de meio de produção, não porra nenhuma. Tem zero comunismo no cristianismo. Não, podemos dizer que essa questão da caridade dá um pouco de distribuição de renda, vamos colocar que tem algo de distribuição de renda no cristianismo. Distribuição de renda é a definição de comunismo? Não é. Não. Me desculpa, mas não é. Nenhum comunista vai concordar que comunismo é igual a distribuição de renda. Aí aqui, ó, Jesus Macedo. Pirula tá repetindo a história que os que mataram Jesus contam. Fale-me mais sobre quem mataram Jesus. Você está seguindo quem? O Evangelho de João? Que coloca a culpa nos judeus? Que é considerado um evangelho extremamente antissemita? É isso que você está dizendo? Foram os judeus que mataram Jesus? É isso que você está dizendo? Essa é a sua coisa? Sendo que Jesus era um judeu? Hein? Há antissemitismos nessa sua pergunta? Aí, ó, os mesmos que empacotaram Jesus e Yahvé apenas por poder lamentável. Cara, o que eu tô fazendo é a minha interpretação da Bíblia. Martinho Lutero falou que eu posso fazer isso. Ó, o desmistificador de ideias. O Priolo está simplesmente olhando para os preconceitos religiosos dele, dizendo que Jesus era isso. Ele só está errado. Me corrija. Me corrija, eu não estou olhando para os preconceitos religiosos. Obviamente eu sou ateu, então eu não acredito na divindade de Jesus. Oh, que coisa, eu não acredito na divindade de Jesus. Eu acho que eu fui um dos primeiros a falar isso na internet. Então, na internet no Brasil, no YouTube, pelo menos, né? Então, tipo, pera lá, né? Então eu não vou falar de Jesus que ressuscitou, não vou falar que Jesus teve um nascimento virginal, porque essas coisas eu não acredito. Agora, a minha interpretação da mensagem de Jesus, a meu ver, ela é bem baseada no que está escrito nos evangelhos. Exatamente, e tem debate, tá aí, tá baseando na leitura do texto, tá baseando em contexto histórico e tem debate pra fazer. Agora, deixa eu fazer um comentário aí, crente, você crente, que chega pra um ateu e diz que ele tá errado porque ele não crê, você só é chato, uma pessoa chata, inconveniente. Sabe qual foi o efeito que causou esse seu comentário? Nenhum. Absolutamente nenhum, só foi desagradável. Inconveniente. Mudou a fé de ninguém e tal. Cara, se a gente, como evangélico, como cristãos, queremos mudar alguma coisa, sabe qual que é o segredinho? Jesus já dizia isso, inclusive. É testemunho, conduta.
modo que você vive. O Pirula usou a palavra martírio, né? Como se o pessoal fosse lá e se entregasse para os leões. Martírio é testemunho, é da conduta. É ser coerente com o modo como você vive, com aquilo que você diz, que você fala, que você promete, enquanto esboça seus valores em forma de discurso. Seja coerente, dê testemunho. É a tua conduta que diz. Então, teu nome chega antes de você, pra quem não te conhece, entendeu? E aí, quando chegar o teu nome, depois o cara te conhecer, fala, caraca, era o que me apresentaram. Era o que disseram a respeito de mim. Ou era melhor do que o que disseram. Que o que disseram tá errado, que era ruim, e esse negócio aqui faz sentido. Não é hipócrita. Tem correspondência. Então, tem um lance, cara, que eu acho muito importante. Assim, aprendi isso muito na minha casa. E eu tenho como meta de vida, no fim da minha vida, tá pra escrever a lápide. Espero que o pessoal lembre que eu fui um cara coerente. Um bom pai, bom companheiro, bom professor. E coerente, coerência. Se a gente prezasse mais pela coerência na conduta de vida do que no gogó, cara, como a gente ia ser bom crente. Mas não, né? O pessoal vai lá pentelhar o cara que é ateu só pra dizer que, você tá dizendo um negócio que eu não acredito. Ah, mano, é óbvio. Aí... Gente chata. Mas, Pirula, valeu, meu querido, pelo papo. Muito boa essa discussão. Siga o canal da professora Juliana. Agora eu vou ter que ver o vídeo dela, porque normalmente é muito massa. Eu gosto bastante. É uma pessoa que é especialista no bagulho. Também segue o canal do Jonathan, que foi comentado. Se eu lembrar, eu vou colocar todos na descrição desse vídeo. E é isso, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Seguimos!